Bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria e a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje nós estamos aí mais um dia, nosso Café com Coragem, dia 7 de agosto de 2020. Aqui em Tatuí nós estamos com 20 graus, solzinho já saiu lá fora, esquentando. Por isso, a alegria do Senhor é nossa força e já estamos nos preparando aqui mais uma vez para um café com coragem que tem como um objetivo aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual, psicológica. E que essa seja uma manhã preciosa para você. Desde já vou te declarando uma semana poderosa da parte do Senhor, final de semana poderoso da parte do Senhor. Venha um tempo de celebração de ceia para alguns irmãos, venha um tempo de celebração do Dia dos Pais também, para todos nós os pais. Então, desde já vamos organizando a nossa vida, porque vai ser um final de semana maravilhoso. Nós estamos aqui iniciando hoje uma nova série, a série que nós denominamos, aí demos o nome de Jesus em minha casa. Eu não sei se você já parou para refletir, mas Jesus nunca foi por um acaso na casa de alguém, ele nunca entrou por um acaso na casa de alguém. Sempre que Jesus entrou na casa de alguém, ele fazia algo diferente. Havia um trabalho emocional, havia um trabalho de cura no físico, cura na alma e até mesmo cura espiritual. Então, com essa série, não a menor dúvida que os teus olhos espirituais também vão abrir e nós vamos descobrir qual era o maior projeto de Deus ao abençoar a família desde o início, abençoar a casa desde o início do seu projeto. Então, eu tenho certeza que teremos os nossos olhos aí espirituais ampliados. Então, deixa eu já acompanhando essa turma preciosa. 19 graus lá em Francisco Morato, muito bom. A alegria do Senhor é sempre a nossa força. Bom dia, o Fabiano, bom dia, Eliane, bom dia, Marisa, Elis, Maria Vieira, bom dia, com muita alegria sempre. 17 graus lá em Capão Redondo, muito bom, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Que bom que o Senhor tem nos guardado neste tempo, que bom que Ele tem protegido a nossa casa, nossa família, e essa série vem justamente para nos ajudar a ampliar nossos horizontes. Agora, antes de nós até começarmos nisso, quero perguntar para você aí, bom dia Maria, bom dia Ronald, tudo tranquilo com vocês? Como é que está? Família, tudo vai bem? Tá tudo tranquilo? Quero perguntar para vocês se ainda há resquício, sabe, daquele momento precioso quando a gente via sempre, né, pai, a mãe, já era algo normal. Ao dormir, nós pedíamos a bênção. Quando via os tios, pedíamos a bênção. Pedíamos avós, víamos os avós, nós pedíamos bênção. Ainda há resquício desse pedido de bênção na família de vocês? Nós conservamos os nossos filhos pedindo a bênção para, para os avós e para os tios, como era no nosso tempo. Pensa aí enquanto eu estou aqui tomando um chazinho. Mas ainda isso, os nossos filhos pedem bênção para nós, os nossos netos pedem bênção, senão nós precisamos aí recuperar tudo isso, não? Nós, avós e pais, nós temos o bom hábito de abençoar eles quando eles vão dormir. Tudo isso parece que é algo que ficou muito para trás. Mas isso tem um valor gigantesco. Então, hoje, nesse pensamento inaugural, eu quero refletir isso aí com vocês também, esse pensamento inaugural do valor da bênção, da liberação da bênção.
antes de falarmos a respeito disso, enquanto que você vai me posicionando aqui em relação a como que é que está essa palavra de eu te abençoo, bença pai, bença mãe, bença avô, bença tio, bença tia, como é que está essa situação dentro da tua casa? Eu quero falar daquilo que é o valor da bênção para os antigos, principalmente para o povo de Israel, e a maneira como Deus sempre tratou esse povo. Então, antes de tudo isso daí, nós sabemos muito bem como cristãos que a terra, tudo veio à existência por causa da palavra. Então, a palavra ela tem uma força muito grande. Por isso o Senhor disse para Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então, a bênção tem uma força muito grande. O irmão Miguel está nos informando aqui que em São Bernardo, 15 graus, e o sol então está forte. Olha, nossa. Ronald, tudo na bênção. Para minha mãe de 70 anos ainda pede bênção. Então, para sua mãe de 70 anos, 78 anos, né? Você ainda pede bênção. E eu peço bênção para minha também, de 75. E eu sei que até essa geração ainda há muito disso. Mas e essa geração nós chamamos a geração X, que somos nós? E o que vai ser da geração Y, WY que vem pela frente? Como será isso? Isso ainda está forte? Essa cultura e esse bom hábito ainda é mantido? Essa é a grande questão que eu acho que nós podemos trabalhar essa temática, porque tudo é questão de um hábito e questão de um respeito. E isso vai trazer o respeito de volta. Se nós estamos pensando aí de um empoderamento da família, eu acho que nós precisamos resgatar isso, esse eu te abençoo. Irmã Zoraide está informando, lá em Botucatu, 15 graus. Porque me parece, e vocês podem me ajudar, eu quero que vocês até me ajudem e participem bem nisso. Parece que o hábito de pedir bênção para o pai e para a mãe, para o avô e para a avó, para o tio e para a tia, já cria na alma do jovem, da criança, já um respeito. Respeito esse que a gente não enxerga e não vê tanto dentro de casa hoje com a formação dos filhos. Então, me parece que essa bênção e esse trabalho de Deus tinha como um objetivo, lógico, a bênção material sobre a vida da geração que vinha depois, mas que já trazia neles também um sentimento de grande respeito, um sentimento de, aquele ali é teu avô, aquele ali é tua avó, aquele ali é teu tio. Talvez dentro desse projeto de empoderamento da família, que daqui a alguns dias aí, junto com o pastor Wilson, nós vamos ter uma data correta, certinha, bem apropriada, e eu tenho certeza que serão ministrações extraordinárias. Então eu quero iniciar nesse pensamento da família, no Jesus em minha casa, aquilo que ele fez de uma maneira extraordinária, quando ele passou pela casa de alguém, pela vida de alguém, no momento de alguém. Então, se não temos mantido esse bom hábito, eu creio que é hora de nós repensarmos, porque isso não é algo cafona, que o adversário sempre vai querer pensar ou colocar no nosso pensamento que é algo cafona, algo que não tem valor. Mas quando a gente vai olhar as escrituras, nós vamos ver que isso tem um valor gigante. Então, o fato de pedir a bênção e o fato de dar a bênção, isso precisa ser muito trabalhado e resgatado na nossa geração. Amém, meus queridos irmãos? É algo de grande valor, algo de grande valor. Para os mais velhos, eles têm isso como uma grande estima. Para os mais novos, talvez um pouco não. Então,
nessa conversa com essa geração que está aí, eu creio que nós podemos resgatar tudo isso, já que nós queremos uma família saudável. Eu acho que não preciso nem perguntar isso, mas todos aqui gostariam de ter uma família extremamente saudável, ainda que a família não seja perfeita e nunca vai ser. Pastor Silmar Coelho diz que a família perfeita, ela é imperfeita, e nós sabemos também disso, porque são formados seres humanos. Mas a bênção de Deus sempre acrescenta. Então, quando eu estou falando que Deus te abençoe, eu estou proporcionando um veículo. Da mesma maneira, quando as minhas palavras, e eu vou falar assim, falar para as pessoas assim, ó, o meu filho é danado, danado tem parte de um outro lado. Então, se eu falo meu filho é danado, eu estou liberando uma palavra maldita sobre ele. Meu filho não tem jeito. Será que vai dar alguma coisa esse menino? Vai ser super Peralta. Esse moleque, né? Moleque vem do deus Moloque, que os cananeus, eles ofereciam seus filhos ao deus Moloque. Então, quando eu estou falando esse moleque, eu estou, parece que eu consagrando ao deus Moloque, mas não é tanto essa matéria para hoje, mas só para você poder ter uma ideia na força que é a bênção, na força que é a palavra. Então, a preocupação de Deus nisso, eu quero ler com você nessa introdução de hoje, e talvez o nosso tema de hoje poderia ser mais ou menos assim, o que Deus deseja realizar em cada família. Ou pode ficar alguma coisa bem direta, tipo assim, o que Deus deseja realizar em sua família, na nossa família, e o que Ele quer fazer em cada família. Vocês lembram de Gênesis 49, não, Gênesis 50. Gênesis 49, José vai levar os seus filhos para serem abençoados pelo avô. Em Gênesis 50, Jacó vai abençoar todos os seus filhos, e sobre cada um deles ele coloca uma palavra. E a palavra que ele colocou, inspirada por Deus, se manifesta na vida de cada um dos seus filhos. É só você ler lá e depois você acompanhar a história. Então você vai ver a força que tem a bênção. Não podemos desprezar e nem podemos parar de abençoar a nossa geração. Colocar a mão sobre os nossos filhos e sobre os netos e dizer que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça próspero, que a tua geração seja bendita nessa terra. Isso tem uma força gigantesca. Pega na mãozinha dele lá, fala que Deus te abençoe, meu filho, e libera uma palavra de bênção sobre o filho que supostamente é mais ou menos que rebelde, mas se você libera uma palavra de bênção sobre ele, aquela palavra tem uma força gigantesca de mudar a história e o curso. Por isso que o Tiago diz que a língua ela é fogo, né? Ela pode colocar fogo numa carreira que está iniciando, mas ela pode liberar sempre vitória e bênção na vida de outros também. Então, vamos nos organizar aí, preparar a nossa vida e vamos resgatar valores que são fundamentais. São valores dos quais eu acho que todos nós aí nos mantivemos com os nossos pais e até avós e tios, e que talvez essa geração Y não está tão preocupada com isso, mas nós precisamos mostrar para eles o valor que tudo isso tem. Sentado à mesa, mostrando como é importante dar a bênção. Eu vou aproveitar já domingo, Dia dos Pais, e eu vou falar um pouco a respeito disso antes de nós sentarmos, na hora que nós estivermos assentados na mesa. Eu quero compartilhar isso com os meus filhos, com as noras e com os netos neste domingo. Então, vamos aproveitar tudo isso para nós falarmos a respeito disso. Mas eu quero ler com vocês o livro de Números, capítulo 6, quando Deus estabelece então um projeto para abençoar a família. E qual é o projeto dele para todas as famílias? Olha, você vai ver só como é rico esse texto.
Números 6, do versículo 22 ao 27, diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel e vou dizer-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Que Deus te abençoe. Eu estou colocando o nome deste Deus sobre eles. Quando eu estou dizendo que o Senhor Jesus te abençoe, eu estou trazendo um impacto sobre a vida deles, e toda seta, todo dardo, toda artimanha do adversário, todo pensamento fica para trás. Porque esse texto, se eu for esmiuçar esse texto aqui, eu vou encontrar muitas coisas preciosas. Uma das coisas preciosas está no versículo 24, quando diz: Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe e guarde as famílias. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O que Deus deseja nos ensinar, a mim, a você, a todos nós, é que a bênção dele fará toda a diferença em nossas vidas. Foi a bênção de Deus que fez José prosperar. Foi a bênção de Deus que esteve sobre Jacó na sua jornada. Que o Senhor te abençoe. Isso faz uma diferença gigantesca. A palavra de Deus saindo dos nossos lábios são rios de águas vivas que vão encontrar terras áridas e secas. Eu nunca vou poder dizer que os meus filhos não têm jeito. Pelo contrário, eu vou ter que liberar sobre eles sempre uma palavra de bênção. Ainda que eles em algum momento nos deixem irritados com as escolhas e decisões dele, mas que o Senhor te abençoe. Deus deseja nos ensinar, a mim, e deseja ensinar a nossa geração, aos nossos filhos, que a sua bênção vai fazer toda a diferença. Hoje a geração Y, ela não pede mais a bênção dos pais, não pede mais a bênção para os avós até ainda que pedem, mas para tios, para outros familiares, não dizem mais. E por sua vez, então, os pais também já não dizem. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe. Talvez algumas famílias mantêm isso, mas a grande maioria não tem. Era muito importante sempre ficar até o final do culto antigamente, e o pessoal ficar esperando a bênção apostólica. Isso também, essa geração Y tem muita pressa, às vezes não termina o culto e já termina a mensagem e já vai embora. Eu não estou falando por uma circunstância ou outra, eu estou falando de já querer rapidamente sair do lugar. Então você já fica perdendo valores que eram valores que tinham peso muito grande. Quantas pessoas, na intenção de serem prósperas, vão se envolvendo com um monte de coisa errada. E a gente vê hoje, né? Falcatruas, passar por cima de um, passar por cima do outro, passar a perna, tentar o cargo daquele, tentar o cargo do outro. Só que sofre muito durante toda a vida, quando a gente percebe que o que fez diferença na vida do jovem José foi a bênção que Jacó sempre lançou sobre a vida dele, que fez diferença na vida de Isaac foi a bênção de Abraão sobre ele, que fez a diferença na vida de Israel foi a bênção do seu pai Isaac sobre ele, e assim sucessivamente. Você pode ver na palavra de Noé, quando ele abençoou seus filhos, ele amaldiçoa Cã. A palavra de bênção e de maldição que estão aos nossos lábios, ela tem um efeito muito grande. Então, o cuidado das palavras que eu vou liberar
E a maneira como me comporto, isso vai ser determinante. A maneira como a gente percebe hoje, muitos jovens e até mesmo muitos homens e mulheres tratam seus pais, a maneira como eles veem os seus pais, a maneira como falam com seus pais, isso já mostra como vai ser a vida deles. Isso já mostra a colheita que eles vão ter lá na frente. Tudo porque às vezes não entende o valor dessa bênção da transferência. Então, quando fala Deus quer salvar você e a sua casa, Ele está falando de uma transferência. E essa transferência vem através de palavras sendo liberadas para cada um de nós. Amém, meus queridos irmãos? Está dando para a gente compreender bem tudo isso, a força de tudo isso. E nós precisamos resgatar isso, porque essa é a responsabilidade nossa. Nós que estamos aí acima dos 25 anos, então nós precisamos resgatar toda essa força desta palavra, né? Aqui, olha só quanta gente preciosa aí que tem 25 anos, outros têm 25 anos vezes 2, outros já têm 25 anos vezes 3. Olha só que bênção que é os 25 anos na nossa vida. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que Deus te abençoe. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Olha que palavra bonita e que palavra forte. Que Deus pode até... Qual vai ser a força de Deus liberar uma palavra se eu não vou guardar essa palavra de bênção? Ou se eu não vou liberar essa palavra de bênção? Que adianta Deus liberar essa palavra de bênção e eu não guardar essa palavra? No sentido de respeito, no sentido de carinho, no sentido de amor. O Senhor quer te guardar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Olha só, Números 6, 24 tem uma força gigantesca. E o Salmo 121 que nós poderíamos citar aqui também. O guarda de Israel não cochila e nem toscaneja. Deus não dorme e Deus cuida de cada um de nós. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se o Senhor não abençoar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão são aqueles que trabalham, os seus trabalhadores. E também, por que não dizer do Salmo 34, 7? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Então, a bênção, a palavra da bênção, a palavra da vitória é muito importante. Senhor, tem algumas experiências que é difícil para nós entendermos. E isso daqui, estou falando para vocês que estão sempre acompanhando, mas eu já tive umas experiências meio loucas. Eu não sei se é questão psicológica, não sei se às vezes é brecha, mas uma vez minha mãe falou assim: olha menino, se você não respeitar, depois chega a noite aí, vem puxar teu pé, não sei quem, não lembro o nome. E eu fiquei assim, mas será que esse negócio... A criança, querendo já colocar umas asinhas para fora, tudo. Fui dormir à noite, a gente dividia a nossa cama lá, uma caminha de armar, lá em Guarulhos, na Rua 13. E tô dormindo lá, aí daqui a pouco eu sinto que parece que tem alguém pegando meu pé assim, puxando, e eu morrendo de medo, que eu queria abrir o olho de jeito nenhum. E aí, só ali pensando assim, falei, nem vou abrir o olho para ver. Mas no meu jeitinho ali, morrendo de medo, pensamento, daqui a pouco passou, não sei se foi psicológico ou não, ou se uma palavra que foi lançada que abre portas. Né? Existem experiências que é difícil para a gente tentar explicar na realidade, mas talvez você já tenha tido experiências parecidas com essa, mas porque são palavras que são colocadas sobre a nossa vida. Palavras que são colocadas sobre a vida dos filhos. Palavras que são colocadas sobre a vida dos netos. E por não criar esse temor de buscar a bênção do pai, buscar a bênção da mãe, é que toda essa destruição entrou no meio da família. Por isso que antes de tudo o Senhor quer resgatar aí esse sentimento e esse valor da família.
como que estamos nossa família? Como que está você? Hoje é dia de ligar mais uma vez para minha mãe. Toda vez que eu ligo para ela, a primeira coisa que eu falo é: benção, mãe, tudo bem? E ela vai falar: Deus te abençoe, meu filho. Os meus filhos sempre vão falar com ela: benção, avó, Deus te abençoe. Benção, palavra sempre de benção. Números capítulo 6, versículo 25. Dividindo essa nossa temática, o que Deus deseja fazer na família, Deus deseja manifestar a misericórdia dele sobre as famílias e sobre os filhos de Israel. E hoje sobre a igreja que o Senhor abençoou. O Senhor diz lá no número 6:25, o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. Então, Deus quer manifestar a misericórdia sobre cada família. E o que é a misericórdia? Na misericórdia, eu não recebo aquilo que eu merecia. Na misericórdia, eu não recebo o salário, a paga que eu merecia, porque isso é a misericórdia. O que é a graça? A graça eu não merecia, mas Deus, Ele me dá. Por isso que nós estamos na graça. Merecíamos? De maneira nenhuma. Mas Ele então nos dá a graça. Resplandecer o rosto sobre mim e resplandecer o rosto sobre você está relacionado a respeito de comunhão, da presença de Deus, da revelação de Deus sobre a vida deles. Por isso, quando ele fala que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, é que o Senhor se revele sobre ti. Lembra da passagem que Moisés subia no monte e vinha com o rosto resplandecente? É essa a ideia. Moisés esteve face a face com Deus. Então, quando eu falo para você assim, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e ele te dê misericórdia, estou dizendo que o Senhor se revele poderosamente sobre a sua vida. Que o Senhor se revele poderosamente sobre a sua casa. Olha só que palavra que nós estamos falando para a nossa descendência. Aí eles vêm às vezes com maneira irritada deles e nós liberamos uma palavra. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Em vez de falar à noite, vem puxar o teu pé se você for rebelde. Fala que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Se Deus deseja que o conheçamos e que a nossa família o conheça, e os nossos filhos o conheçam, isso é importante. Aliás, uma outra revelação extraordinária, que você vê que quando Deus aparece para Isaac, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, anda no meu caminho. O que ele está dizendo? Eu quero ser o seu Deus. Quando Deus aparece para Jacó, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, seu pai. Anda comigo. Então, a revelação é de que eu quero andar junto com você. Então, quando nós liberamos essa palavra aos nossos filhos, dizendo que o Senhor te abençoe e resplandeça sobre ti o rosto dele, nós estamos falando que o Senhor se revele a você, que você tenha essa revelação da parte do Senhor. É um relato de um rapaz que a mãe dele sempre pregava para ele e falava para ele a respeito de Jesus e que ele precisava ir para a igreja. E um dia ele foi na balada, e estava lá numa balada de rock e ele escutou uma voz dizendo assim para ele: o que você está fazendo aqui? E aí ele ficou assim, olhando para um lado, olhando para o outro. O que você está fazendo aqui? E a sua mãe está orando por você lá. Foi uma maneira que Deus usou para resplandecer sobre ele o rosto. Aí aquele rapaz voltou e veio para a igreja, tomou a decisão, batizou assim. E lá depois ele fez isso tudo com a gente, mas a palavra que a mãe sempre usou é importante. Então, eu, você, todos nós temos essa palavra de vitória na nossa boca. Isaías 55 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome. Então é hora de nós invocarmos o nome do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a descendência, sobre filhos, sobre os netos, e se Deus der graça ainda sobre os bisnetos também.
sempre liberando uma palavra de bênção. Amém, meus queridos? Palavra de bênção, palavra de continuidade, palavra da presença de Deus. Deus deseja que o conheçamos, e os nossos filhos também, os nossos netos também, não de longe, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira poderosa, de uma maneira que a gente pode dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No nosso trabalho, nas nossas atividades, na nossa família, tudo. Que a misericórdia e a compaixão do Senhor nos alcance. Misericórdia está relacionada assim, a ter compaixão das nossas misérias. Então, misericórdia é que o Senhor tem compaixão das nossas misérias, das nossas pequenez, das nossas mazelas. Por isso que a gente fala misericórdia. Misericórdia é o Senhor dizendo assim, ó, eu tenho compaixão das tuas mazelas, eu tenho compaixão dos teus erros, por isso eu vou exercer a misericórdia na sua vida. É forte, né? É uma questão muito forte. Já que nós vivemos num mundo onde as pessoas têm muito pouco misericórdia de outro e muito pouco exercem a misericórdia, talvez seja porque nós não estamos transferindo esse sentimento para outros também, assentados à mesa, num momento precioso. Nós precisamos falar para os nossos filhos, vamos exercer a misericórdia, porque Deus teve misericórdia de nós. E, aliás, os misericordiosos vão herdar o reino de Deus, e eu creio que todos nós queremos estar lá, e naquele grande dia, que vai ser um dia maravilhoso, ter ali a nossa família ao nosso lado ali, perto do Senhor. Eu acho que talvez não tenha nada nesse mundo que pague. Nada. Já pensou ali caminhando na eternidade, diante do trono do Senhor, e você poder olhar do lado e ver ali todos os teus filhos, todos os netos, apesar de uma família perfeita, e você enxergar e ver tudo ali. E mesmo até depois de ter partido, você vai olhar e falar assim, esses daí quem que são? Ah, esses daqui são os teus bisnetos e tataranetos e tal. E olha só que bênção que seria, hein? Que momento precioso. Então nós vamos cuidar de resgatar tudo isso novamente. Vamos formar uma geração de misericordiosos. Sempre firmes nesse propósito, empoderando a família, empoderando o lar, empoderando os desafios de dentro desta família. E por último, nesse texto também, número 6, 26, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e o Senhor te dê a paz. Deus deseja que as famílias tenham paz. Aliás, a paz é isso que todo mundo tem buscado no mundo hoje, né? Todos buscam paz. Todos querem viver em paz. Paz de espírito, paz na alma, paz na sociedade, paz no emprego, paz nos relacionamentos, paz na igreja. Nós queremos a paz. E uma das coisas dentro do projeto de Deus para a família é justamente isso, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor conceda a bênção dessa felicidade e dessa prosperidade. Nós temos paz. As pessoas que têm grande dinheiro, grandes fortunas e tudo, e às vezes têm grandes fortunas e eles não têm paz. Eles falam, puxa, o que eu mais gostaria, e o que eu gostaria muito é de ter paz. De ter paz. Então, nós queremos paz. Queremos paz. Estava vendo uma live ontem onde a irmã Rosemary entrou ontem pedindo oração para a família. É o que nós mais queremos, é orar pelas famílias. Que a bênção de Deus esteja sobre as famílias, sobre a casa, sobre o lar, sobre os filhos e sobre os netos. E nós somos esse agente que nós podemos fazer isso então. Então que o Senhor conceda uma bênção particular de bem-estar e felicidade à nossa família e que o Senhor te dê paz. Não se percebe que o filho está meio angustiado ou atribulado naquele dia, meio irritado, então que o Senhor te dê paz. Que o Senhor te dê a paz.
porque às vezes eles estão numa guerra de espírito, às vezes eles estão numa guerra e eles estão meio hostis, nervosos, e a gente com muita serenidade, com muita tranquilidade, com muito discernimento nisso, ao perceber como ele está, que a gente fala assim, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e que Ele te dê a paz. Aliás, uma das características da palavra Shalom, que é que nós cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor, para Israel, a paz, quando eles falam um para o outro, Shalom, ele está falando que a bênção do Senhor, que a prosperidade do Senhor e que a paz do Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida e que você prospere em tudo. Então, que a paz nos alcance. Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha guardar os vossos corações e pensamentos, corações e almas, ou almas e sentimentos, que a bênção do Senhor venha guardar alma, coração, sentimento e decisão em Cristo Jesus. Que Deus te dê uma casa de paz, que Deus te dê uma família de paz, que Deus te dê projetos de paz, que a paz que excede todo entendimento guarde a sua alma, guarde a sua família, guarde os seus desafios, guarde os seus projetos, que a paz de Deus que excede todo entendimento, todo pensamento, naquele momento de angústia e de tribulação, que essa paz invada a sua vida, porque a tua família precisa de paz, e essa paz nós sabemos que nós vamos receber sempre, é através do Filho bendito do Senhor, do Príncipe da Paz, daquele que veio para colocar a nossa alma em um estado de tranquilidade e recebemos do Senhor essa paz que nós tanto precisamos. Amém ou não amém? É a força daquilo que é a palavra de Deus sendo aplicada na nossa vida. A diferença que faz para você que é pai, mãe, toda noite, antes de dormir, ir lá abençoar os seus filhos, abençoar cada um deles antes de dormirem, para que tenham um sono tranquilo. Isso tem uma força gigante, queridos irmãos. Isso tem uma força extraordinária. Oh, vai lá, você pode ser novinho não, mas vai lá antes, coloca a mão sobre eles, abençoa, fala que o Senhor te dê uma noite tranquila, uma noite de paz, já que a palavra de Deus diz que as setas noturnas, setas que voam de noite, quem que são isso aí? São enviados que vêm para perturbar, para tirar a paz da pessoa, para tirar a paz das crianças, para tirar a paz dos filhos. Não é, vou dizer, o seu moleque, de jeito nenhum. Eu não estou consagrando meu filho a Moloque, eu estou consagrando meu filho ao Senhor. Sobre os meus filhos e sobre os meus netos eu vou colocar a palavra do Senhor. Se você dizia moleque, se você dizia essa moleca, não. Manhã de, longe disso. Se você em algum momento desrespeitou o pai, mãe, não, precisamos da bênção do pai e da mãe para sermos prósperos em tudo isso. Então, nós precisamos mudar nossas palavras, nós precisamos empoderar a nossa família, nós precisamos empoderar os nossos filhos, precisamos empoderar os nossos netos da palavra de Deus, da bênção de Deus, dessa geração da qual nós vamos passar o bastão para que eles continuem. Olha só que coisa extraordinária que o Senhor quer fazer no meio da família, só através do texto de Números 6. Então, quando nós vamos estudar aqui para frente, quando Jesus entra numa casa, nós percebemos que Jesus entra naquela casa e o objetivo de Jesus é mudar a história daquela casa. Quando Jesus comissiona os 70, em Lucas 10, ele está falando, quando vocês entrarem numa casa, chegam lá e vocês digam assim que a paz esteja nesta casa e que ele falou, se houver um filho da paz ali, a paz vai reinar. E Jesus disse assim, e fiquem ali abençoando aquela família até que todos eles possam entender qual é o projeto, porque Deus sempre olhou com o projeto de família. Deus sempre olhou com o projeto de família. Quando o Senhor salvou e libertou aquele endemoniado de Gadara, que aquele endemoniado então fala para Jesus assim, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus fala assim, não, vai lá, volta para a tua família.
volta para os teus e fala que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Olha que coisa poderosa, poderosa, empoderamento da família. Então, eu já agradeço por você que tem orado por esse projeto. Tenho certeza que esse é o projeto do céu. Conversando com o pastor Wilson ontem, ele estava falando isso. Ele falou, então, vamos preparando essa terra, vamos arando a terra, porque vem um tempo poderoso para a família. E eu tenho certeza que esse mover poderoso vai te alcançar ali, alcançar a minha vida, tua vida, vai alcançar a nossa família, os nossos filhos, porque um dia nós vamos partir e eles precisam continuar sendo a extensão do Senhor nessa terra, na nossa vida, extensão da igreja. Eles serão os futuros líderes dessa nação, os futuros líderes da igreja também. Por isso que então nós precisamos abençoá-los e de maneira nenhuma lançar palavras negativas sobre a vida deles. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que o Senhor te dê a paz. Número 6:24 é a constituição de um povo de Israel e a preocupação de Deus, e por isso que ele já libera essa palavra para Moisés transmitir aos filhos de Israel e dizendo assim, olha, e o meu nome, coloque meu nome sobre todos os filhos de Israel. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Colocar o meu nome sobre todos os filhos de Israel, porque eu quero abençoá-los. Eu quero abençoar, então, as famílias. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Você pode falar aí nesse momento com o treinamento, que o Senhor abençoe. Eu vou falar o nome dos meus filhos e depois o nome dos netos. Você pode aí na tua casa aí falar o nome dos teus filhos. E se você não tem um filho ainda, você pode já abençoar a geração. Falar assim, o Senhor vai abençoar os meus filhos que virão. O Senhor vai abençoar a minha casa. O Senhor vai abençoar desde já o meu marido e os filhos que nós vamos ter. Você pode já fazer esse exercício nessa manhã. Eu vou fazer aqui, ó. Que o Senhor abençoe a vida do Paulo. Que o Senhor abençoe a vida do Rodrigo. Que o Senhor abençoe a vida do Enzo. Que o Senhor abençoe a vida do Paulo. Que o Senhor abençoe a vida da pequena Eloá. Olha só, a descendência. E abençoando eles, abençoa toda a casa deles, toda a família deles. O Senhor já vai arando e preparando, aliás, nós vamos arando a terra e o Senhor vai preparando um caminho. Na verdade, eu estava em dúvida se falávamos a respeito da família ou se dávamos um tema para essa série dizendo assim, ó, preparando a nossa terra, porque na verdade essa é a ideia, preparar a nossa terra para que a semente e a bênção de Deus que vai repousar ali e vai frutificar, seja grande e a nossa colheita seja grande dentro do nosso lar. Vamos resgatar essa questão da bênção então? Eu acho que a grande maioria que está aqui assistindo, que não faz parte ainda da geração Y, mas que estamos uma letra antes, eu queria que você lembrasse, nós pedimos, não pedimos bênção para os nossos pais? Pedimos, não? Não. E isso, agora fala para você, não causava assim um grande respeito e um temor por eles. Era difícil para a gente respeitar, né? Difícil para a gente faltar com respeito com avós, nem pensar, pai, mãe, tios. Os tios a gente respeitava também demais. E nós precisamos resgatar isso dentro da família. Dentro da família. Quando nós falamos, vamos lá, a pessoa vai casar e a gente pede para os familiares e padrinhos estender a mão e abençoar. Aquilo tem uma força gigantesca, gigantesca. Não podemos permitir que essas coisas se percam. Não podemos permitir. Então quero concluir nessa live de hoje, nesse pensamento de hoje, aquilo que o Senhor está desejando fazer com cada família de uma maneira individual. Cada lar representado. E aonde estiver, esteja aqui no Brasil, esteja no Peru, esteja em qualquer estado, aonde estiver, nós acreditamos que Deus quer repousar a bênção dele sobre essas famílias de uma maneira muito importante.
Só que isso vai ser é possível ser realizado. Deus quer abençoar a família, só que para ele abençoar a família, ele precisa também, quando eu falo precisa, não no sentido de que se não tivermos ele não vai fazer, mas ele quer usar a nossa vida. Então, quando a gente olha o começo da fundação do mundo, o princípio do nosso manual, nós vamos ver Noé abençoando e amaldiçoando os filhos. E o que aconteceu com aquele que eles abençoou? Nós vamos ver Abraão abençoando a Isaac. Nós vamos ver Isaac abençoando a Jacó. E vocês lembram que Esaú ainda fala assim, não sobrou nada sobre mim. E aí ele libera uma palavra sobre Esaú, só que a palavra principal foi para a vida de Jacó. E Jacó vai abençoar os dois filhos de José. O mais novo vai receber a bênção. E José falou, não, mas o mais velho. Ele falou assim, não. É isso desse jeito mesmo. E depois ele vai abençoar todos os seus filhos. E alguns que ele disse, vocês fizeram isso e vocês não vão ter posse na terra. Aqueles filhos não tiveram, porque é a força da bênção. Olha que coisa extraordinária, não? Que coisa extraordinária. Você pode, nesta manhã, já enxergar tudo isso, a força dessa bênção. Então nós precisamos trabalhar e resgatar tudo isso na nossa vida, hein? Lubrificada na garganta para poder abençoar. Com tudo isso, qual é o objetivo principal? O objetivo principal é resgatar aquilo que nós acreditamos ser o princípio de autoridade. O princípio de autoridade é respeitar o pai e a mãe, é eu respeitar os meus tios, é eu respeitar, e quando eu falo eu estou falando de você transferir isso para o teu filho, os teus filhos, para que eles te respeitem. Por isso que quando tem criança pequena, é bom desde criança, pega lá a tua Bíblia, leia com ela um livrinho da história da Bíblia. Aí ele fala assim, mas ela não entende nada disso. Entende muito bem, porque a televisão vai doutriná-la e vai ensiná-la se nós então não fizermos. Então, desde o início, ensina, a palavra de Deus diz, ensina o jovem no caminho que deve andar, ensine o adolescente no caminho que deve andar, não. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Então, criança, nós já vamos ensinando, investindo na vida deles um tempo. E esse investimento depois vai redundar para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua família, que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. 3 divisões que fazem uma diferença gigantesca na nossa vida, na nossa família. Que possamos liberar palavras de bênção sobre todos eles. Família foi o projeto de Deus. Então, se a família é o projeto de Deus, precisamos estender a bênção do Senhor sobre cada um deles. Amém, meus queridos irmãos? Tudo bem com vocês? Então, nós vamos numa jornada preciosa com o Senhor dos Exércitos na nossa vida. Vamos com essa jornada caminhando debaixo da bênção, caminhando debaixo da misericórdia, caminhando sempre debaixo do amor do Senhor. Então que o Senhor te fortaleça a cada dia, fortaleça a tua casa, fortaleça a sua família e sempre, não economize não, abençoe, libere palavra de bênção sobre os filhos. Deus vai empoderar a família de uma maneira geral. A família brasileira, a família latina, família peruana, família americana, família europeia, família africana. Deus quer trazer esse poderio sobre a família. Ele quer usar a minha vida como pai, como avô, tua vida como pai, a tua vida como mãe, porque a bênção de Deus ela enriquece e ela não acrescenta dores. Não estamos lançando palavra ao vento, estamos lançando sementes poderosas que vão gerar uma grande colheita.
desde já preparando que seja um ótimo final de semana. Olha só aqui, ó. O Gustavo Augusto dizendo aqui, ó, minha mãe não deixa nós sair sem nos abençoar em todo o tempo. Glória a Deus. Então, tá vendo? Aonde você vai, meu filho? Ah, vou em tal lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós estamos liberando uma palavra. Está sendo liberada uma palavra. Está sendo uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. É isso daí mesmo, Gustavo. É isso aí. Então, isso aqui é muito importante como pais, como avós. E muito importante para aqueles que são filhos receberem também do pai e da mãe. A bênção de Deus vem e vem com muita força sobre a nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Nós vamos numa jornada preciosa aí ao longo desses dias e você vai ver o que Jesus fez em cada casa, o que Jesus fez em cada família, o que Jesus fez em cada lar. Sempre teve um cunho emocional, sempre teve um cunho psicológico, sempre teve um cunho de cura, mas muito mais do que tudo isso, tinha esse cunho com o objetivo de colocar uma bênção espiritual e abrir os olhos espirituais das casas pelo qual ele passou. Vem uma jornada de crescimento para nós, vai ser imperdível, independente se você vai assistir de manhã, ou à tarde, ou à noite. O mais importante é nós ouvirmos tudo isso, guardarmos a palavra no coração e sermos então muito fortalecidos no Senhor. Um beijo no teu coração e sempre dizendo em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele nos dará todas as coisas. E a ele seja o amém, a glória, para todos sempre na igreja, pelos séculos dos séculos e por todos os tempos. No nome de Jesus Cristo. Faça essa mensagem chegar para o teu filho. Faça essa mensagem chegar para o filho do teu filho. Faça essa mensagem chegar para a família, para nós resgatarmos o valor da bênção e do Deus te abençoe. Vai debaixo dessa paz e do cuidado de Deus. Deus abençoe demais a tua família. Que a vida do Senhor esteja sobre a tua família. Que a proteção do Senhor esteja sobre toda a sua família. E amanhã aguardo você aqui em mais um Café com Coragem para uma grande jornada de fé. Deus abençoe, Deus te guarde e Ele prepare para você um final de semana.